Hoje nós estamos iniciando a série de milagres de Jesus baseado no Evangelho segundo escreveu João. Vão ser 7 milagres que a gente vai abordar várias questões aí, mostrando as grandes manifestações, os grandes sinais que Jesus fez aqui na Terra. Vai ser de grande valia para o nosso conhecimento bíblico. Frequentamos a célula aqui na casa do Adriano há aproximadamente 2 anos e meio e temos sido grandemente abençoados por Deus. O Adriano tem se dedicado o seu tempo nesses estudos e para nós tem sido de fundamental importância. Louvo a Deus por esse casal, que Deus continue abençoando a todos. Para começar, é o milagre mais conhecido de Jesus, um dos mais famosos. Até quem não conhece Bíblia, nunca leu a Bíblia, sabe do milagre de transformar a água em vinho. A gente tem essa expressão, inclusive, ele mudou da água para o vinho. Por quê? Fazendo referência a esse milagre. Na verdade, são 7 milagres ao total. Coincidência ou não, o Evangelho de João, que é o mesmo autor de Apocalipse, coincidência ou não, ele coloca aí mais uma vez o número 7. Apocalipse a gente já viu, já estudou, e viu que o número 7 é altamente frequente, explicitamente e implicitamente. Então, você tem lá as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 taças, as 7 trombetas, tudo 7, 7, 7. E aqui no Evangelho de João, 7 milagres de Jesus. Vamos ler então. Isso está em João capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 12. O casamento em Caná da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações e que cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus disse: encham de água esses potes. E eles encheram totalmente. Então lhes disse: agora tire um pouco e leve ao responsável pela festa. E o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem de onde que veio, chamou o noivo e disse: vem cá, todos costumam servir o primeiro vinho bom, e quando já beberam muito, serve o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos, seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. Então, agora nós vamos destrinchar esse milagre aqui, Só para começar, olha só, algumas coisas que a gente vai pegando de lições no Evangelho de João e nesse primeiro milagre. Aqui, a gente vê que é o seguinte, João fala aqui no final que assim deu início aos seus sinais. Ou seja, Jesus antes não fazia milagres. Jesus estava com 30 anos e começando o seu ministério. Onde que ele resolve começar? Ele podia ir para Jerusalém, podia ir para Nazaré, que era uma grande cidade, podia ir para Cafarnaum, que era o posto, a sede de Jesus era Cafarnaum, ele andava tudo, mas a sede dele era em Cafarnaum. Só que ele escolhe Caná da Galileia. Caná da Galileia é um vilarejinho. Então aqui está Nazaré, ela está mais ou menos uns 14, 15 quilômetros de Nazaré.
e aqui que está Cafarnaum. Aqui está o Mar da Galileia, o Mar de Tiberíades, né? Só para a gente... Então é aqui, ó. Gente, isso aqui eu fiz no Google, aí eu joguei Caná, depois eu joguei Rota de Nazaré para Cafarnaum, só para a gente ter uma ideia, tá? E não aparece Caná aqui. Você tem que ficar dando zoom demais, aí ia estragar. Caná da Galileia é tão pequena que nem aparece no mapa, literalmente, né? E Jesus começa lá, né? Então, ou seja, a gente vê que Jesus já dá uma simbologia aí, a gente, né? O cerne, a vontade de Jesus, o objetivo desse texto, desse milagre, é promover, dar glória a Jesus para os seus discípulos crerem nele, aqui ó. Em Caná deu início e ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Esse é o objetivo do milagre, tá? Porém, a gente aprende outras coisas, né? Uma delas é que Jesus tem poder de começar as coisas pequenas, ele escolhe muitas vezes começar pelas coisas pequenas. Ele escolheu uma cidadezinha para começar e fazer o seu grande e famoso milagre, que era transformar água em vinho. A gente observa que o Evangelho de João todo, a gente vai ver isso nos outros milagres, é sempre cristocêntrico, né? Jesus é o centro da Bíblia. Jesus é referenciado de Gênesis a Apocalipse. Durante toda a Bíblia, o foco é na vinda de Jesus. O Velho Testamento falando que havia um Messias, o Novo Testamento falando do Messias aqui presente, e depois pregando aquele Messias que veio, morreu e ressuscitou, né? Curiosamente, cristocidenticamente, né? 7 sinais reveladores, que são 7 milagres, tá? Aí eu coloquei isso aqui para a gente continuar falando sobre os milagres, que é o significado de sinais. Porque a gente chama de milagre, mas você vê que João chama de sinais, não chama de milagre, né? Por quê? O que é um sinal? Um sinal é uma indicação de alguma coisa. Ele aponta para alguma coisa, né? Uma placa é um sinal. Então, se eu estou indo para Belo Horizonte, por exemplo, eu vejo a placa lá, Belo Horizonte. Aquela placa não é Belo Horizonte, mas ela sinaliza para onde fica Belo Horizonte. O sinal é nesse objetivo. O sinal, o milagre, não é o fim em si mesmo. O fim dele é mostrar quem é Jesus, quem é o Messias. Então, esse é o objetivo do sinal, né? E ele fala isso aqui, ó, claramente. João gosta, já no final do Evangelho de João, no capítulo 20, 30 e 31, ele fala que apresenta Jesus Cristo, o Filho de Deus, para que os seus leitores creiam e tenham vida em seu nome. Então, o objetivo é manifestar o nome de Jesus, as pessoas conhecerem a Jesus, dar glória a Jesus e serem salvas. Esse é o objetivo, tá? E olha só, na verdade, olha o final, o 30 e o 31. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos, os milagres eram feitos diante dos discípulos, por quê? Porque estava formando a base da igreja. Ele pegou 7, Zé Ninguém, e falou assim, ó, a base da minha igreja vai ser esse, ó, 7. 12, tá vendo? Eu fiz de propósito para ver se você está prestando atenção, entendeu? Pegou 12 e mostrava, e eles demoraram para aprender, gente, tá certo? Eles ficaram 3 anos fazendo um intensivão com Jesus, isso equivale a 10 anos de seminário, mestrado e doutorado, que imagina você ficando com Jesus para baixo, para cima, andando para ele, acompanhando dia e noite, né? Então eles estavam assim, e mesmo assim, depois de todos esses ensinamentos, Pedro vira e fala, eu quero andar na água. Ele começa a andar na água, titubeia, cai, depois nega Jesus. Então, ou seja, é todo um processo. Todos nós somos assim. A nossa fé, ela é um processo. Ela vai melhorando a cada dia mais. A gente sempre tem que procurar melhorar, né? Você lembra quando você era antes, como é que a gente tinha uma fé fraca,
tinha umas ideias que a gente vê hoje, fala, nossa, que ideia boba que eu tinha e tudo. A gente vai amadurecendo. É sempre assim. E os discípulos eram assim. E Jesus, para manifestar, para fazer a fé deles, eles verem que Jesus era o Messias mesmo, ele faz esses milagres diante dos discípulos, né? E estes, porém, foram registrados para que creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Que aí, na hora que você vê que Jesus, reconhece que Jesus é Deus, é o Messias, é o Salvador, na hora que você reconhece isso, eles vão ter vida, vão ter salvação no nome de Jesus. Então esse é o objetivo principal. Mas tem algumas outras simbologias, como por exemplo, a simbologia do terceiro dia nupcial. Olha só isso aqui, ó. Não sei se vocês prestaram atenção. Olha só. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. 3 dias depois. Ali, aí, lembra que eu coloquei lá no grupo para vocês lerem o capítulo 1 e o 2? Porque se você lesse o 1, você entendeu o que aconteceu antes, porque fala depois do que aquilo aconteceu. 3 dias depois teve o casamento. E aí fala de Jesus lá com Natanael. Mas, independente disso, esses 3 dias, né, pode ser uma coincidência ou não. Eu acredito que a Bíblia tem toda cristocidência, né? Então, ou seja, 3 dias é um número, né? 3 dias foi Jesus morreu e ficou morto 3 dias e ao terceiro dia ressuscitou, né? Então tem uma referência temporal disso. E aí essa simbologia, porque isso é um casamento, e a simbologia de Jesus com a igreja é de casamento também. Jesus é chamado de um noivo, a igreja é chamada de noiva. E aqui era um casamento. Então, ou seja, tem todo um jogo aí de significados, né? E para mostrar aí, falando que Jesus ressuscitou no terceiro dia, a gente sempre tem essa associação, né? A gente tem vários outros exemplos, por exemplo, de referências bíblicas que utilizam a metáfora de casamento para descrever a aliança de Deus com o seu povo. Oséias, capítulo 2, 19 e 20, Isaías 54, 5 e 6. Então, mostra isso aí. Então a gente tem outra simbologia aí que está implícita quando a gente começa a estudar o capítulo, esse milagre, né? O terceiro dia, então, ele não só faz referência ao tempo, mas também faz uma alusão à ressurreição, porque Jesus ressuscitou no terceiro dia, e também faz alusão a um novo começo, porque depois que Jesus ressuscita, tudo muda. Na hora que Jesus ressuscita, aliás, na hora que Jesus morre, antes mesmo dele ressuscitar, o véu já foi rasgado, os sinais já foram mostrados que uma nova era se iniciava. Uma nova era. A era dos gentios começou com a morte de Jesus, né? Então é um novo começo. Então a gente vê várias simbologias aí, né? E aí a gente vê várias coisas interessantes. Eu vou vir aqui, deixa eu só voltar no texto, vou fazer alguns comentários e aí depois a gente vai seguindo, só para a gente ficar. Olha só, tendo acabado o vinho, primeiro fala que eles foram para Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado e os seus discípulos também para o casamento. Imagina-se, supõe-se, não fala na Bíblia, mas né, os estudiosos falam sobre isso, vários comentários, que provavelmente era um parente próximo de Jesus, da família e tudo, para ele estar presente, chamar os discípulos, chamar a mãe dele e tudo mais, tá? E não eram pessoas muito ricas. E a mãe de Jesus, Maria, ela percebe, ó, acabou o vinho, a mãe de Jesus, a Maria percebe na hora que acabou o vinho. E ela percebe que acabou o vinho e já chega para ele e fala, ó, o vinho acabou. O vinho acabou. Tipo assim, e aí, ajuda aí. Naquela época era uma grande vergonha isso, porque a festa durava muito tempo e se acabasse o vinho, o judeu ele gostava muito de fartura, abundância. Então isso era um motivo de grande tristeza e humilhação. Então a Maria falou, vamos ajudar esse povo, né? Se compadeceu
e foi falar com Jesus, porque ela sabia quem que tinha poder para resolver. Aí Jesus fala essa famosa frase que muita gente torce a cabeça, os neurônios, a língua, os olhos, o pescoço, porque fala que Jesus vira e fala assim: mulher, que tenho eu contigo? Tipo assim, olha, ô Jesus, falta de respeito, chamar a sua mãe de mulher? Ô mulher, que tenho eu contigo? Pois bem, calma, eu vou mostrar isso mais lá na frente. Você tem que entender que o texto foi escrito naquela época, tinha toda uma referência. Você acha que Jesus, o Deus, o que se humilhou, o que lavou os pés dos seus discípulos, ia ser um filho que desonrasse a mãe? Então é só você pensar nisso aí. Então, toda vez que é muito frequente a gente sentir dúvidas e ver alguns paradoxos, pseudo-paradoxos na Bíblia. Mas é por falta de conhecimento. Se a gente começar a estudar mais, vai chegar a ver. Mas realmente parece um paradoxo. Você fala assim, não acredito que Jesus chama a mãe dele de mulher. Porque para nós é assim. Para nós, mas aqui não, é um termo. E aí Jesus usa o mesmo termo quando ele está morrendo. Que ele vira e fala assim, ó, mulher, eis aí o teu filho. E eu vou mostrar isso aqui para vocês lá na frente. Então ele usa o mesmo termo, do mesmo jeito que ele chama a mulher que tem eu contigo, ele lá, quando está morrendo, ele fala, mulher, está aí seu filho. Tá certo? E uma coisa interessante, ele responde, que tenho eu contigo? Por que isso? Maria já conhecia Jesus, já sabia do poder dele, já sabia quem ele era. Ela já sabia disso quando ela ficou grávida, que apareceu um anjo falando que ela ia engravidar. E ela já tinha visto Jesus tudo, ela viu, ela estava lá, procurou Jesus desesperada quando ele tinha 12 anos, que ele ficou no templo lá, e todo mundo maravilhado com ele falar, com 12 anos de idade. Então ela já sabia quem era Jesus. Então ela vai e procura, só que ele vira e fala, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mostrando o seguinte, fala, olha, espera aí que não chegou ainda o meu momento de manifestar. Agora, olha só que coisa curiosa, né? Jesus vira e fala assim, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Tipo assim, o que você está me pedindo? Isso não é da minha conta. Né? Beleza. Aí, o versículo 5, seguinte, Maria vira para os serventes e fala, façam tudo que ele disser. Tipo assim, entendeu? Jesus vira e fala assim, mulher, que tem eu contigo? Não é chegada a minha hora. Alguma coisa, na hora que Jesus falou isso, Maria percebeu e falou, ele vai fazer. Ele vai resolver. Porque assim, ela não retruca, não fala nada não. Ela já vira para o pessoal e fala, olha, tudo que ele mandar fazer, vocês vão fazer. Olha só. E aí tá isso, ó. Ela falou, faça tudo que ele disser. Aí ele viu, tinha 6 potes de água, pedras, né? Cabia 100 litros. Tá? Ele mandou colocar água porque era para usar para purificação. Então, olha só. O que era isso? O judeu, ele tinha um hábito de purificar. Então chegava, eles lavavam a mão. Se eles fizessem alguma coisa que os deixasse impuros, eles tinham que chegar e se purificar. Então eles sempre tinha essa água para lavar. Eu estou escrevendo um livro sobre os princípios bíblicos para uma vida saudável, mostrando aí princípios bíblicos para a saúde. E uma das coisas que a gente vê é o seguinte, a gente descobriu, o homem que descobriu que tinha bactéria que lavar a mão protegia de infecção, foi Ignaz Semmelweis, em Viena, há 200 anos atrás. Até lá ninguém sabia que existia bactéria nem nada. Ele deduziu isso e instituiu a obrigatoriedade na maternidade lá de Viena para lavar a mão, e isso diminuiu drasticamente a mortalidade das mulheres de infecção pós-parto. Certo? Há 200 anos atrás. Agora, a Bíblia já mostra os judeus tendo o hábito de lavar a mão há milênios atrás. Milênios.
Então, olha só como é que a Bíblia mostra. Então, muitas vezes, Deus não explica. Ele não fala, olha, se purifica porque tem bactéria, que são micro-organismos que estão aí na sua mão e você não está vendo. Não, ele só fala, purifica. A gente tem que acreditar e confiar em Deus. A gente querer, é igual uma criancinha pequena que quer fazer as coisas, não sabe o que está fazendo, não entrega, se o pai está lá sempre do lado. Então, muitas vezes a gente deixa de avançar na vida porque a gente quer entender tudo, a gente não quer confiar em Deus, mas ele está lá, se ele mandou fazer, faz. Não estou entendendo, faz sem entender. Se ele falou, faz tudo o que ele disser. Olha só, na hora que Jesus vira e falou assim, faz tudo o que ele disser, encham de água esses potes. Imagina o servente, só falando assim, vem cá, está faltando é o quê? É vinho, você está mandando encher de água? Não faz sentido. Não faz sentido. E Jesus vira e fala, enche. Eles, eu estou falando, eles pensaram, mas eles obedeceram. Ó, eles o encheram totalmente. Jesus falou, eles fizeram. E aí Jesus foi e já multiplicou, transformou, não multiplicou, transformou a água em vinho. E aí foi uma coisa de louco. Chama o mestre-sala vai lá, olha, prova, fala, olha, não só para testemunhar o milagre, chama a testemunha, alguém que entende, o mestre o responsável pela festa lá, o organizador, e ele vai lá, prova o vinho e fala, poxa, o vinho está melhor, como é que você guardou o melhor vinho para o final? Geralmente é o contrário. Então, ou seja, Jesus ele faz muito bem feito. Então, na hora que a gente vira e fala aqui, do pedido de Maria, a gente observa que Maria chega para Jesus, ela percebeu aí de Jesus alguma coisa, que ela virou e falou, e ela tem, é uma das grandes passagens em que a gente tem que reconhecer o valor de Maria. Maria não é Deus, Maria não salva ninguém, só que Maria tem o seu lugar. Maria tem o seu lugar. E ela sabia disso desde quando ela engravidou, ainda virgem. E aí é o seguinte, primeiro, Maria tinha uma confiança no seu filho. E ela sabia que a intervenção pode sugerir que ela já tinha compreendido a identidade messiânica, mas óbvio, ela já sabia disso. Então, ou seja, nessa expectativa messiânica, Maria, então, mostra a sua preocupação, e preocupação com os outros. Olha só, uma coisa legal que a gente vai aprender também da vida cristã, a gente ter preocupação com as coisas dos outros. A festa não era dela, ela podia estar lá na boa. Aí ela percebe, só acabou o vinho. Ô Jesus, dá ajuda. Então, olha só, voltando então na frase, mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. O termo mulher também é usado em João 19:26, quando ele fala aqui, vendo Jesus, a sua mãe, junto dela o discípulo amado, João, ele vira e fala, mulher, eis aí o seu filho, Jesus morrendo. Depois disse ao discípulo, eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, olha só que curiosidade, tá? Isso aqui, a gente está falando sobre o milagre de Jesus, mas vamos falar só dessa passagem aqui. Depois disse ao seu discípulo, eis aí a sua mãe. Então ele fala, mulher, eis aí o seu filho, e discípulo, eis aí a sua mãe. Então ele reconhece que Maria era a mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Ou seja, Maria não foi morar com os outros filhos dela, ela foi morar com João, está na Bíblia. Aí a gente mostra o seguinte, os laços do evangelho, os laços da fé, muitas vezes podem ser mais fortes que os laços de sangue da família. Então você vê que Maria foi ser cuidada por João. E a gente vê que a Bíblia fala, olha, existe amigo que é mais chegado do que um irmão. Então, ou seja, os laços da amizade cristã
tem a capacidade de transcender, ser mais intenso do que laços familiares. Ele fala o seguinte: ainda não é chegada a minha hora, porque assim, ainda não está chegada. Do mesmo jeito que fala, ainda não é chegada a minha hora, em 12:23, ele vira e fala: Jesus se dirigiu a eles dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ou seja, agora está na hora de eu ser crucificado e pagar o preço aí. Então ele sabia o momento. E aí a gente vê, Jesus vai, faz o grande milagre, ordena, transforma a água de maneira miraculosa, e a grande descoberta, o mestre Sala descobre que o vinho era impressionado, né? Ele ficou impressionado com a qualidade superior do vinho, né? Então, esse simbolismo de transformação, a gente pode também trazer para outras esferas, né? Mostrando a abundância da nova aliança, né? Gente, eram quantas? 600 litros de vinho. 600 litros de vinho. Você sabe o que é isso? Isso que já tinham acabado, isso aqui vieram, entendeu? 600 litros de vinho, gente. Eita, nós! O cumprimento profético, né, ele pode ser visto como mostrando aí a grande manifestação que o Messias estava chegando, e o próprio João fala isso. Olha, esses sinais é para mostrar a glória de Jesus, é para reconhecer que Jesus é o Messias, né? E a substituição da antiga ordem. As coisas velhas passaram, eis que uma nova era está surgindo. A água se transforma em vinho, uma nova era muito melhor, porque o vinho é muito melhor do que a água, está surgindo. Então, o propósito do milagre é fortalecer a fé, principalmente dos discípulos, e manifestar, reconhecer Jesus para mostrar, olha, eu sou Deus, né? E assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais, ou seja, os acontecimentos que iam apontar para uma coisa maior, que é o Messias, tá? Ele manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Então funcionou, deu certo. A gente observa que existe a supremacia e a suficiência de Cristo. Isso é importante a gente chamar, porque olha só, Jesus é suficiente, ele resolve tudo. Chegou lá para fazer um milagre, ele não pediu ajuda, ele mandou encher a taça de água. Ele manda fazer coisa que qualquer um dá conta de fazer. Entendeu? O resto é ele que faz, né? Então ele é o verdadeiro Messias que substitui a ordem anterior por algo superior. Ele provê com perfeição. Ele não só fez o vinho, como o vinho era muito melhor, e fez só 600 litros de vinho, né? E a gente vê também um fundamento bíblico da suficiência de Jesus, que o sacrifício de Jesus, em analogia, né, ao Evangelho, o sacrifício de Jesus ter morrido para salvar, ele foi suficiente, único e exclusivamente. Olha só, Hebreus capítulo 10, versículo 12 a 14. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados. Uma única vez que ele fez, assentou-se à direita. E aí depois fala-se no 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, com uma oferta, ele, ofertando a ele mesmo, derramou o sangue dele uma vez, foi totalmente suficiente para salvar toda a humanidade, né? Então, Jesus Cristo, né, é o único mediador, só ele é suficiente para intermediar o homem a Deus. A gente só chega a Deus através de Jesus, né? A plenitude da ressurreição, que o sacrifício de Jesus é totalmente suficiente para nós sermos redimidos, pagar a nossa dívida e mostrar que a graça é abundante, né? Então, na hora que Jesus chega para multiplicar o vinho, para fazer o vinho, ele faz em grande quantidade, em abundância. Aqui, ó, uma coisa legal que eu quis colocar, só para relembrar aqui de Maria, que aí eu achei interessante isso aqui, ó. Maria, olha só os passos que a gente observa de Maria nesse milagre, que é interessante para a nossa vida.
Primeiro, fazer diagnóstico precoce do problema. Quanto mais rápido você identifica o problema, mais rápido é para você resolver. Então, diagnóstico precoce. Segunda coisa, levar esse problema para a pessoa certa. Maria não foi falar com o mestre Sala, foi direto em Jesus. Quem sabia resolver. E depois ela vira e fala o seguinte: recomenda a obediência, faz tudo que ele falar. Ou seja, obedece. Se a gente quer ver milagre na nossa vida, tem que obedecer. Se você quer ver a água transformando em vinho, você tem que obedecer Jesus mandar você encher de água, sendo que a água, você fala assim, mas para que água? Eu estou precisando de vinho. Né? Então, acreditar. E ela acreditou que isso ia acontecer. Ela sabia. Sabia na hora que Jesus deu uma resposta aparentemente negativa, ela já sabia. Então é interessante a gente pegar sobre isso. As talhas, né, de pedra simbolizam, né, um número simbólico para simbolizar a imperfeição mosaica, né, que isso a lei do Antigo Testamento era imperfeita para salvar de verdade. A gente não consegue. Jesus teve que vir morrer e ressuscitar, derramar seu sangue. Elas eram utilizadas como purificação, mostrando aí o ritual de purificação, que é interessante, e mostrar que, assim, a capacidade dessas talhas, né, que a quantidade absurda de vinho, 600 litros. Então, olha só, porque todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Isso, olha só, eu coloquei aqui, eu gostei dessa foto aqui, gente, né? 600 litros de vinho, olha só. Hã? Tem que colocar barril. Se eu fosse colocar em garrafa, não ia ter jeito, né? Tive que colocar até barril. Então, ou seja, a abundância do milagre, né? Aí a gente vê Jesus nessa transformação mostrando também a nova aliança que Cristo traz, né? A substituição, o vinho novo substitui a água, que era utilizada para purificação. A água era para purificar, mas o vinho chega e substitui aquele líquido que era usado para purificar, simbolizando que a nova aliança que Jesus está fazendo é muito mais forte, muito mais poderosa do que a antiga que a gente tinha. A antiga era a lei e fazer sacrifício matando bicho, matando cordeiro, matando boi, né? E isso você tinha que ficar matando sempre, derramar sangue constantemente. Na hora que Jesus derrama o sangue dele, não precisou fazer mais nada disso. Por isso que isso acabou. Esse negócio de sacrifício acabou. Né? A superioridade de Jesus, né? O vinho é muito superior, então mostrando que Jesus é superior, e a plenitude que Jesus faz em abundância. Então, olha só, a aliança com Cristo, a nova aliança que Cristo estabelece de Deus com a humanidade, rasgando o véu, a gente tendo acesso direto ao trono da graça, simboliza, a gente vê essas simbologias todas nesse milagre, né? E aí a gente vê também a doutrina da graça e alguns temas que a gente já falou aqui em aulas passadas, né? Mostrando o seguinte: a graça é irresistível. Assim como o vinho foi providenciado sem mérito dos noivos, a graça de Deus também é concedida de maneira livre. Os noivos não deram nem falta do vinho. Eles não deram nem falta. Eles só ficaram sabendo depois que na hora que chegou o vinho melhor, trovaram o vinho, também acharam. Falaram, não, gente, que legal, não sabia que eu tinha escolhido um vinho tão bom assim para essa festa, não. Né? Não sabia. A graça é assim. Ela chega não é merecida. A gente acha que a gente está pedindo e tudo, mas Deus já concedeu sem a gente pedir, sem a gente imaginar. Né? A eleição divina, Deus escolhe, Ele escolheu fazer o milagre num lugar que aparentemente era pequeno, sem repercussão nenhuma, né? E também a perseverança dos santos, que é a fé fortalecida dos discípulos, aponta para a perseverança. O que é isso? A fé é fortalecida por ver um milagre, e isso você se persevera, porque muitas vezes é difícil você caminhar sempre crendo. Né? A gente aparece coisas, as dificuldades da vida, e isso tende a enfraquecer. Mas os santos são perseverantes, eles perseveram apesar das dificuldades.
chamar também, fazer associação com a incapacidade humana, né? Um problema insolúvel, que é faltar vinho. Era totalmente inimaginável você transformar água em vinho, né? Mostrando o paralelo também da salvação, que era impossível da gente se salvar. Então a gente vê várias relações aí nesse milagre de Jesus com o Evangelho, né? A grande intervenção divina, Jesus tem a iniciativa de fazer, é um poder transformador e a graça imerecida. Então a gente vai só ratificando tudo isso que a Bíblia mostrou. O mestre-sala, o significado do mestre-sala, é interessante porque é o seguinte: primeiro, uma testemunha imparcial, para documentar que o milagre foi milagre mesmo, né? Reconhecer a qualidade, que era bem melhor, o novo vinho. E a inversão das expectativas, que fala, poxa, eu pensava que o vinho que ia vir depois ia ser pior, e pelo contrário, era melhor. Então, isso também Jesus faz na nossa vida. Muitas vezes Jesus muitas vezes quando fazia milagre, curava uma pessoa, falava, ó, vai lá no templo e se apresenta para o sacerdote, para ele documentar que você foi purificado, né? Então ele gosta de você documentar o milagre. 7 aplicações, já que são 7 capítulos, 7 milagres e tal, 7 aplicações práticas desse milagre para a nossa vida, hoje. Primeiro, convide Jesus. Se vocês não tivessem convidado Jesus para a festa, eles iam ficar sem vinho, ia passar vergonha. Que sorte que Jesus estava lá na hora que deu o problema, né? Então, convide Jesus. Onde Jesus está presente, de preferência, convidar de honra, a sua vida vai ser diferente, tá? Convide Jesus. Jesus aceita, o fato de Jesus aceitar o convite não significa ausência de problemas. Jesus aceitou e mesmo assim aconteceu o problema. Então, convide Jesus, Jesus vai aceitar o convite. Agora, não imagine só porque convidou Jesus que não vai acontecer nada de ruim, tá? No mundo tereis aflições. Problemas precisam de diagnóstico precoce. Percebe qual que é o problema. Muitas vezes a gente fica julgando o problema, a sujeira, para debaixo do tapete. Isso é um grande problema. Ah, é esse problema? Vamos resolver. Vamos resolver. Busca alguém que resolve, que tem capacidade de resolver, tá? Os problemas que são diagnosticados precocemente, de preferência, devem ser levados à pessoa certa. A obediência a Jesus. Quer ver o milagre de Jesus na sua vida? Seja obediente. Faça tudo o que ele disser, por mais absurdo que na sua mente possa parecer, tá? Como encher as talhas de água, sendo que não está faltando água, está faltando vinho. Ninguém imaginava que a água ia transformar em vinho, né? Então faça tudo o que ele disser. Quando Jesus age, o melhor sempre vem depois. Depois que Jesus age, igual o Jó, o seu segundo estado era muito melhor do que o primeiro, tá? Então o novo vinho é muito melhor do que o anterior. Então na hora que Jesus age, o melhor sempre vai vir. Isso você colocou 2 vezes. Exatamente. Tá certo? Para dar 7, para reforçar, entendeu? Aqui os movimentos são friamente calculados. Uhum. Deus abençoe.